Conversando Francamente, com o Paes de Lira. Olá, amigos. Mais uma semana de trabalho no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, que se encerra. A atividade de plenário não foi muito produtiva. A única medida mais importante votada foi a medida provisória número 472 de 2009. Uma salada. Medida provisória deveria ser excepcional. Medida provisória exige os fundamentos constitucionais, os requisitos constitucionais, que são relevância e urgência. Essa medida provisória, embora tivesse 15 temas relevantes numa só medida provisória, não apresentava urgência em um deles sequer. E mais, o rolo compressor do Executivo comandando o Legislativo. Isso viola a soberania do Parlamento e é uma das minhas lutas aqui, retomar a soberania do Parlamento, que está na canga do Poder Executivo, com tantas medidas provisórias, a maioria delas inconstitucionais, mas que são votadas mesmo assim e aprovadas de cambulhada. Essa medida recebeu o meu voto não com declaração de voto, exatamente por ser inconstitucional. Na atividade de comissões e plenário, minha participação foi intensa como sempre. Participei de um seminário sobre anencefalia e eutanásia, sempre com posições muito claras em defesa da vida, desde a concepção, da vida desde a concepção no ventre materno, e a preservação da vida até sua extinção natural. Nada de eutanásia, isso não está de acordo com a consciência brasileira, isso não está de acordo com o direito natural, não está de acordo com a civilização cristã e não está de acordo com a Constituição da República. E nada de aborto. O aborto de que está recheado o famoso Plano Nacional de Direitos Humanos, versão 3, um documento grotesco que eu já critiquei, já comentei aqui, que não passa de uma carta revolucionária, de uma tentativa de impor uma carta revolucionária por meio de decreto. Mas na defesa dos policiais militares e da Polícia Militar do Estado de São Paulo, tive que me manifestar novamente no plenário em relação a um discurso do deputado Paulo Teixeira sobre a agressão da Polícia Militar aos professores em São Paulo, nesse movimento grevista que ocorre aí. Não vamos aqui discutir politicamente essa questão do movimento, quais são os fundamentos, se ele é correto ou não, e não vamos aqui também discutir a posição política do governador José Serra. Todos sabem muito bem que nós, policiais militares de São Paulo, não morremos de amor pelo governador José Serra, não morremos de amores pelo governador José Serra, pelo PSDB, por esses governos que ao longo dos anos temos massacrado salarialmente, de modo sistemático. Mas a Polícia Militar cumpre metodicamente o seu dever de preservar a ordem pública. É nosso dever. É por essa razão que nos opusemos naquela crise do ano passado até a própria Polícia Civil em greve, porque pretendiam os grevistas armados, aliás, usando viaturas e outros recursos do Estado, até dispararam armas de fogo, feriram um oficial, o atual subcomandante-geral da Polícia Militar, mas nós nos opusemos à Polícia Civil na preservação da ordem pública, no cumprimento do nosso dever constitucional. Não poderíamos ter agido de outra forma. E no que toca a outras categorias profissionais, às vezes temos de usar a força comedida, temos de usar a força moderada, mas a força que deve ser empregada pelo Estado Democrático de Direito quando existe ruptura da ordem pública. Às vezes uma cena particular mostrada numa primeira página de jornal causa muito impacto, como por exemplo algum manifestante no momento de sua detenção, no momento de sua contenção com o uso de certa força. Mas o meu discurso foi muito claro, ninguém bate aqui neste plenário da Câmara dos Deputados na Polícia Militar gratuitamente, não bate, porque tem a resposta imediata, e a resposta foi imediata, como tem sido sempre nos meus pronunciamentos. Eu deixei muito clara a posição da Polícia Militar, muito claro o zelo da Polícia Militar pelos direitos humanos, muito claro o zelo da Polícia Militar pela constitucionalidade, pela legalidade e pela preservação da ordem pública e pelo emprego comedido de força próprio do Estado Democrático de Direito, e assim será. Esse é um dos meus deveres nesta casa. Apresentei um projeto de lei modificando o Estatuto da Criança e do Adolescente para permitir a hospedagem de crianças e adolescentes, desde que acompanhados dos avós ou dos irmãos. O Estatuto já prevê, o Estatuto proíbe a hospedagem de crianças e adolescentes, salvo acompanhados dos seus pais. Mas permite
que as crianças e adolescentes viajem acompanhadas dos avós e dos irmãos. Ora, qual é a diferença? Uma criança em situação de hospedagem ou uma criança cuidada por um irmão adulto, por um avô adulto, numa viagem, deslocamento de um estado para o outro? O grau de exposição, tecnicamente falando, é o mesmo. O grau de exposição, falando em termos práticos, é exatamente o mesmo. Então, não há sentido em que houvesse mudança de tratamento da lei. A modificação é no sentido de permitir que os avós, que os irmãos adultos possam cuidar das crianças e adolescentes em hospedagem, desde que o vínculo parental seja devidamente comprovado documentalmente. E entrei com um requerimento ao presidente Michel Temer, presidente da Câmara dos Deputados, para que ele deixe de protelar e instale por seu próprio ato, e isso é previsto regimentalmente no artigo 33 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a CPI do aborto. A CPI que se propõe a investigar o aborto clandestino no país e a investigar a comercialização clandestina de produtos abortivos no Brasil. É uma CPI extremamente importante para a atualidade e para o futuro da nação. É uma CPI que está engavetada indevidamente há muito tempo, porque os partidos, curiosamente, não indicam os seus componentes à CPI, exatamente como fizeram o PSDB e o PT na época da formação da Comissão Especial da PEC 300. Isso é indevido, isso é uma protelação indevida e compete ao presidente agir, nomeando ele mesmo os membros da CPI. Esse requerimento foi apresentado e eu espero que tenha efeito imediato. PEC 300. Fizemos uma Assembleia Geral de todas as entidades representativas de policiais militares aqui na Câmara dos Deputados na terça-feira passada. Foi uma Assembleia extremamente importante, mais um fator de mobilização, mais um fato político novo na agregação de forças de policiais militares e bombeiros militares do país na luta pela PEC 300, na luta por quebrar o bloqueio que o governo indevidamente está opondo à PEC 300. Foram tomadas decisões importantes relacionadas à coleta de fundos, à campanha R$1 por policial militar, que eu espero que já esteja em andamento aí, através das lideranças das associações no estado de São Paulo, campanhas publicitárias denunciando a manobra do governo, coleta de assinaturas dos deputados para adesão a uma obstrução individual, que é uma novidade, nunca foi tentada na Câmara dos Deputados, mas se nós a conseguirmos, criará um outro fato político extremamente importante e relevante e nos permitirá usar uma arma regimental para vencer um bloqueio antirregimental. Portanto, é uma medida completamente ilícita que idealizamos para essa finalidade. Dessa Assembleia participaram pela primeira vez policiais civis e a representação nacional de várias categorias de policiais civis aderindo ao movimento, porque neste momento a medida aglutinativa votada e aprovada em primeiro turno da PEC 300 também traz os policiais civis. Então é bom que eles se agreguem, é bom que eles tragam os seus modos de pressão também. Além disso, foi estabelecido um grande movimento aqui em Brasília no dia 6 de abril e, se não funcionar, uma grande movimentação nacional no dia 20 de abril. Sempre com aquela mensagem: movimento de policiais militares ordeiro, pacífico, disciplinado. E não se fala absolutamente em paralisação e todo mundo conhece a minha posição a esse respeito, contra qualquer hipótese de paralisação de serviços, de prestação de serviços à população. Houve um pequeno avanço porque conseguimos ontem, recebemos ontem um convite do líder do governo, o deputado Cândido Vacarezza, do PT de São Paulo, para uma reunião. E foi muito boa essa iniciativa, que nós não poderíamos tomar, mas aguardávamos um movimento do governo. Esse movimento se fez e o deputado Cândido Vacarezza abriu um processo de negociação. Nós estabelecemos o início de um processo de negociação para chegar a um possível levantamento do bloqueio. Algumas linhas foram traçadas e ele vai discuti-las com o Poder Executivo. Isso não quer dizer que vamos nos desmobilizar, não. Nossa posição é de força, nós aprovamos a PEC 300 em primeiro turno. Nós estamos agora no topo da colina e dentro da casa-mata. E é o governo que tem que apresentar uma proposta que seja razoável. Enquanto isso, se falou também do dinheiro que seria impossível pagar para o diferencial da PEC 300. Bem, onde é que se gasta o dinheiro do governo federal? Por exemplo, nesse lixo aqui, que é uma cartilha de 2004 do Ministério da Saúde, ensinando travestis a manter todo tipo de relações sexuais. Renúncia fiscal de 3 bilhões de reais que chega a 8 bilhões de reais até 2014.
Fundo Federal para Seguro Agrícola no valor de 4 bilhões de reais. É muito dinheiro e seria muito mais do que suficiente para pagar o diferencial salarial da PEC 300. Então, tem muito dinheiro, há muito dinheiro. Vamos lutar pelo nosso direito, vamos manter a nossa pressão pela PEC 300 e vamos à vitória. Boa semana a todos.